O tema de hoje, nós estamos no capítulo 15, as obras que procedem da caridade. Irmão, para começar, gostaria que você deixasse claro aquilo que nós hoje entendemos como amor e o que é caridade, a diferença daquilo que nós temos, a nossa visão hoje do ser humano hoje, como aquilo que é amor e da caridade, para que a gente possa deixar bem claro para a gente seguir daí. Sim, vamos lá. Ô Val, amor não, eu vou usar essa expressão, tá? Não existe amor sem caridade. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, o amor é algo que todo mundo pode falar que tem, né? Eu posso falar, nossa, eu tenho um grande amor pela minha família. Mas se eu não tiver atitudes convincentes que, que leve a minha família a ver esse amor, não existiu, tá? Então, a caridade, ela é a ação do amor no sentido concreto, tá? Por exemplo, já que nós estamos, né, iniciando aí, vamos lá. Paulo vai falar. Desculpa, não é Paulo que fala, né? São Tiago. São Tiago vai falar lá na sua carta que a fé sem obras ela é morta. É a mesma coisa. O amor sem a expressão efetiva dele não existia um amor. Agora, tá? Quando eu, é, quando eu tenho uma expressão de que, olha, eu amo tal pessoa, tal realidade, e consigo ter a atitude que leve a eu com uma atitude efetiva, concreta, que me leve a colocar em prática esse amor, se transformou em caridade. Sim. Ô Val, eu não sei se você tá para perguntar, eu não posso deixar passar, eu não vou deixar, eu vou falar já, porque senão depois o Espírito Santo está nos conduzindo, né? Mas o contrário também, Val. Por exemplo, quantas instituições que realizam obras filantrópicas que não é caridade. Por quê? Porque não é amor. É um dever, é uma obrigação, é uma oportunidade para chamar atenção, enfim, Sim. tá? A pessoa, eu trabalho numa obra de caridade, mas quantas obras, né, filantrópicas ou qualquer pessoa, o próprio governo, tá? Ele oferece as coisas, ele dá, né, aquilo que a pessoa está precisando, mas se não tem amor nessa atitude, não é caridade. Sim. É o contrário, não é? Ou eu estou errado? Fala. Comenta um pouco sobre isso. Não, Tá é errado? porque eu pedi para você colocar, porque a gente tem uma concepção de amor hoje muito rasa, né, Superficial, superficial, que fica no vazia, no né? no no afeto, né, que fica naquele afeto, né, e a caridade é a perfeição desse amor, né. Quando eu amo, eu posso dizer: "Ah, eu amo a minha irmã que está em outro país. Ah, eu tenho um amor por ela". Eu tenho um amor por ela, é um amor real, é um amor real. Mas hoje eu não consigo fazer nada por ela de concreto, humanamente falando, que eu consigo fazer para você, por exemplo. Então o amor a caridade ela é completa, né, esse amor vivido no afeto também, né, porque nós somos seres humanos, passa pelo nosso afeto. Mas quando esse amor ele vira atitude, ele vira ação, né, então a caridade é a plenitude desse amor, né. Então, aí é um exemplo legal, né? Perfeito que você trouxe. É, né? No caso da tua irmã, ela mora em outro país. Por exemplo, se ela. A caridade também, nós precisamos, eu acredito que já no início da live, Val, a caridade, ela não é eu, como você disse, fazer aquilo que o outro está me pedindo ou querendo, né? Mas a verdadeira caridade é eu transformar o meu sentimento, o meu amor, tá? Vamos colocar assim, o meu amor no sentido teórico, colocar a prática, mas naquilo que é o bem para a pessoa. Por quê?
Porque, por exemplo, os nossos filhos, né, quantas coisas que eles nos pedem que a gente tem que falar não. Nossa, então você não está sendo caridoso, você não ama o seu filho, você não está dando. Eu amo o meu filho, mas você não está dando aquilo que ele está pedindo. Mas eu não posso dar aquilo que ele está pedindo, porque aquilo que ele está pedindo não vai surtir bem para ele, não vai agregar em nada de bom. Tá? Agora, voltando no seu exemplo, você não pode, claro, né? Por exemplo, a tua irmã está em outro país. Agora, eu vou trazer aqui uma realidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, Val. E você que está conosco já nessa live, nos acompanhando, presta bem atenção. Santa Teresinha do Menino Jesus, certa vez ela disse que ela se sentia abrangendo o mundo inteiro com seu amor, sem sair do Carmelo. Como assim? Ela não pôde fazer nada, ela não fez nada, efetivamente, como nós estamos partilhando aqui, Val, para ninguém, mas ela orou. Ela orava por aquelas pessoas que ela sabia que tinha necessidade. Por exemplo, né? Na época, ela viveu aí no final do século retrasado, né? Final do século 1800, né? E um pouquinho do início do século passado, 1900. E era um tempo difícil, era um tempo de escassez de alimento, era um tempo de guerra civis, né, entre países, e chegava essas notícias para ela. Ela não podia sair dali para transformar o amor dela em caridade numa forma efetiva, mas afetivamente. Então ela se colocava em oração, ela oferecia penitência, ela oferecia sacrifícios, ou seja, são obras de piedade que levam o Senhor Jesus a manifestar o poder dele na vida dessas pessoas, nas quais ela não podia chegar. Ela não podia transformar aquele amor dela da forma efetiva em caridade. Porque, como você disse, você está aqui, a tua irmã está em outro país. Se ela tem uma necessidade material agora, você não tem como mandar essa, tá? Mas, né? Você pode orar, se você é uma pessoa de fé. Sim. Uma vez, claro que não é só ficar na oração também, né? Sim. Se eu tenho essa condição de transformar o amor em atos, em atitude, para se transformar na caridade, eu tenho que fazer, porque senão, lembremos também, né? São Tiago vai falar, no capítulo 4, versículo 17, São Tiago fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. É um pecado. Se eu amo aquela pessoa, eu estou vendo a necessidade dela, mas eu não vou fazer nada por ela porque eu não tenho condição. E se você tem condição de fazer e não faz, está em pecado. Sim. Mas vamos lá. Vamos. Tem muito o que falar. Eu vou dar uma avançada, depois uma recuada aqui no tema, irmão. Vamos lá. Por que é tão difícil nós vivermos a caridade, segundo Thomas de Kempis? Porque o ser humano, Val, nós já falamos desse aspecto em outras lives, com outros temas, fundamentado em outros temas da imitação de Cristo. E voltemos. Porque o ser humano, ele não visa agradar a Deus. O ser humano visa agradar a si mesmo. Ou, no mínimo, agradar o outro para receber alguma recompensa por aquilo que eu estou fazendo do outro. Então não é caridade, não tem amor. Entende? Então, você que está nos acompanhando, meu irmão, minha irmã, se você se sente chamado a desenvolver algum ato fundamentado no amor que você tem por Deus, não espere nenhuma recompensa. Não faça nada. Não tenha nenhuma expressão que você julgue ser de fé, esperando algum elogio, alguma curtida. Não mostre nada nas suas redes sociais em que você está esperando alguma curtida, algum comentário. Derrubou a caridade, não tem amor. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, Val,
Por que é difícil o ser humano viver a caridade? Porque o ser humano não tem o ato efetivo ou afetivo para expressar o amor apenas para agradar a Deus, não se importando se aquilo vai render resultado positivo ou não para ele. Aí acabou a caridade, né, Val? Sim, porque Seria isso? sim, que ele vai dizer que Deus olha para a intenção, né? Um pouco acima, que eu falei que Sim, eu ia sim, voltar, sim. que quando ele fala que me fugiu. Tá aqui, ó. Muitas vezes parece. Ah, tá. Dos frutos, Sim, né? Porque ele vai falar que muitas pequenas ações elas produzem muito frutos, porque ela foi precedida pelo pela amor, caridade. pela caridade. Pela caridade. Então, seria talvez uma resposta, porque nós nos frustramos tanto, porque muitas vezes nós estamos realizando obras, estando na igreja ou não, que sejam boas obras, e os frutos não vêm. Né? Será que a nossa intenção ainda não está purificada? Seria isso? É certo Exatamente, dizer isso? exatamente. É isso. Né? O que você relatou aí é o que Thomas de Kempis fala aqui, né? Na imitação. E, infelizmente, Val, tem muita gente na igreja assim. Né? Tem muita gente na igreja assim. Então, nós seríamos alvos dignos de levar pedradas se nós falarmos que tem muita gente fazendo obras na igreja que não está conquistando o céu, que não tem santidade nenhuma aí. Por quê? Porque não é caridade. Não é caridade por quê? Porque não tem amor naquilo. Se tem amor, a caridade, ela me leva ou leva tais pessoas a, eu vou usar essa expressão, se desencanar se vai vir um elogio ou não, se eu vou ver o fruto daquilo ou não. Tá? Se tem amor naquela obra, ela é diretamente para agradar o coração de Deus. Aí se transforma em caridade. Eu não vou fazer conta se eu vou ser reconhecido, se eu vou receber algum elogio, alguma palavra. Entendeu? Sim. Então, a caridade está aí. Porque muitas vezes esse desejo de recompensa em nós, ele está camuflado, né, irmão? Né? Eu refletia. Porque muitas vezes nós fazemos, nós achamos, a nossa intenção é boa, nós queremos. Mas quando nós recebemos a ingratidão, além de não vir o elogio, o reconhecimento, a gente recebe a ingratidão daquele que a gente ajudou. Né? E aí a gente se afeta profundamente. Né? Então, nesse momento, revela que a nossa intenção não está tão purificada assim, né? Você sabe a solução para isso? Eu vou pedir para que a diretora jogue a imagem na câmera central aqui, né, para mostrar. Olha o nome da live, do programa, do podcast, sei lá. Santidade, eis o nosso carisma. A solução é essa. Obrigado, viu, diretora? A solução, Val, é essa. Por isso que nós estamos aqui, falando de santidade. Mostrando que nós queremos buscar a santidade. Nós buscamos a partir da nossa imperfeição, né? Que é o fundamento do nosso carisma enquanto sede santos. Agora, alguém que não está predisposto a buscar a santidade não vai aceitar as purificações. O resultado disso é o quê? Se a pessoa não evacuar da igreja, se ela não abandonar a obra, se ela não deixar a pastoral, o movimento, o trabalho que ela está realizando, ela vai semear, desculpa eu ter que falar isso, mas é verdade, ela vai semear um inferninho ali com as pessoas que ela está naquela obra lá. Sim. Né? Ela vai semear um inferno ali que vai ser difícil conviver com ela. Por quê? Por conta daquilo que você falou aí. Não veio a recompensa. Pelo contrário, às vezes veio alguém que disse, poxa, você poderia ter feito melhor aquilo. Não ficou legal. Sim. É? E quando ele fala também, que você fala assim, quando ele fala do nosso interesse, das dificuldades que ele vai falando, né? A própria vontade, a esperança da recompensa e o nosso interesse, porque muitas vezes nós estamos motivados por aquilo que é interesse próprio nosso.
aquilo que eu acho que é o correto, daquilo que eu eu vou te acolher porque você vai em gratidão, você vai ficar aqui no meu grupo, né, não, a pessoa eu tenho esse é um exemplo, né, eu Sim. tenho um interesse, eu tenho o meu interesse, a minha vontade de fazer o bem no meu no âmbito meu humano. Gostaria que você falasse disso. Eu acredito que está um pouquinho, tá paralelo, tá? Não é o que não é o conteúdo que nós falamos até aqui, mas é o que está paralelo, né? Diferente mas está caminhando do lado. Por quê? Porque a pessoa até tem uma boa intenção, quero fazer o bem, mas ainda, Val, se ainda a intenção não é 100% para agradar a Deus e é para agradar ela, aquilo está fazendo bem para ela, não está valendo. Isso não sou eu, meu irmão, minha irmã, não sou eu que estou dizendo, tá? É mística espiritual da nossa igreja. Thomas de Kempis vai falar aqui. Eu não vou, não sei aonde que está. Você quer me soprar aí, Val, para mim direto? Mas ele fala aqui que ainda não é verdadeira caridade, né? Muitas vezes parece caridade, o que é mero amor próprio, porque raras vezes Isso. nos deixam a inclinação natural, a própria vontade, a esperança da recompensa e o nosso interesse. Interesse. Aí eu vou voltar um pouquinho, Val, no conteúdo que você, na indagação que você fez, porque você, né, em determinado momento você. Mas e se não vinha a recompensa e vinha ainda alguma palavra que me frustre? Aqui eu lembro, né? Tantos santos e santas, eles amavam, né? Podemos citar o nosso baluarte, São Francisco de Sales. Quanto que nós já estudamos, né? A sua vida, e dentro da sua vida nós pudemos identificar ele nos ensinando, claro, né? O povo que desejava a santidade lá da sua época e hoje a nós, olha, aspire o desprezo, aspire a abnegação das pessoas, aspire a rejeição por parte das pessoas, aspire isso, né? E aí poderíamos citar, né, intitular tantos, fazer uma lista, tantos santos e santas que evidenciavam isso. Olha, além de não esperar algo satisfatório para você, pelo contrário, deseje que você receba pedradas. Como assim pedradas? Isso ficou ruim, viu? Não foi bom. É fácil isso? Não é. Porque nós trazemos também, né, irmão? É uma coisa que a gente fala que é cotidiano nossa rotina. Não, faz o bem, porque quem recebe o maior bem é quem está fazendo. A gente já traz essa concepção, que é o comum no nosso dia a dia, né? Então, eu já dou o copo d'água pensando na multidão de pecado que vai ser apagado de mim. Né? A gente traz essa concepção, né? Mesmo que naturalmente, vamos dizer assim. Então, você citou, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Quem dá um copo de água fresca que seja para um necessitado, resumindo, quem pratica caridade tem uma multidão de pecados encobertos. Agora, o que acontece, Val? É aquilo que você falou. A gente recebe o bem, só que as pessoas esperam esse bem no sentido material, no sentido humano, no sentido do século hoje. Agora, o bem que eu faço, eu vou receber de Deus um bem, mas é um bem no aspecto espiritual. Esse bem, ou seja, é a morada que Deus está construindo para mim no céu. Não é algo que eu vou receber aqui na terra. Pelo contrário. Né? Lembremos de Santa Teresa d'Ávila, que disse, por isso Jesus... Né? É assim que eu costumo pagar os meus amigos. Né? É uma situação difícil, uma adversidade, para purificar aquela intenção que ainda não é totalmente para o Senhor, para que aquilo não vire vaidade, não vire orgulho. Então, meu irmão, minha irmã, esse adágio é
essa expressão popular, não sei como que você conhece. Faça o bem e receba o bem aqui. É uma verdade? Não totalmente, é uma verdade parcial. Por quê? Porque muitas coisas boas que você pratica, que você faz para os outros, Deus não vai te recompensar em algo material aqui na face da terra. Talvez ele não vai facilitar as coisas para você. Ah, então Deus não está me amando? Não compensa eu fazer o bem? Claro que compensa. Sabe por quê? Porque o bem pelo qual Deus vai te retribuir em função daquilo que você faz de bom para aqueles que estão em sua volta, esse bem a nível recompensa para você é a morada que Deus está construindo para você no céu. Você está ganhando sim em bem espiritual, como citamos aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aquele que dá um copo de água fresca que seja, ou seja, aquele que pratica a caridade, tem uma multidão dos seus pecados encobertos. Talvez você não está vendo a multidão dos seus pecados sendo encobertos para que você chegue no céu, porque você está esperando a recompensa do bem que você está fazendo em algo material, em algo que facilite para a tua vida. Deus não vai facilitar a tua vida porque você está praticando bem. Às vezes, né, Val? A sua vida vai se tornar difícil, as dificuldades vão aumentar ainda mais. Ah, por que Deus faz isso? Para te santificar, para te purificar e para que você chegue no céu um dia com Ele. Não Irmão, é e fácil. como é possível isso? Ah, Como é possível vencer tudo isso em nós que é, vamos dizer assim, tá tão natural em nós, vamos dizer assim. Ô Val, daí eu não vou puxar, não é uma questão de puxar a sardinha, é aquilo que eu tenho durante, né, esses poucos anos que eu tenho buscado ser amigo de Deus, vamos pôr assim, né? Ou ser um discípulo, um Barnabézinho de Jesus que está lá atrás no fim da fila. O que eu aprendi é o quê? Val, se não houver uma predisposição na alma da pessoa para ter uma caminhada de fé na santidade, não abre nem conversa, não sai do lugar. A pessoa não sai do lugar. Se não tiver uma predisposição, ou seja, alimentar, não é? Ah, eu quero a santidade, Senhor, como felizmente a gente vê até nas redes sociais, né? Grupos, igrejas, pessoas, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu dou a vida por ti, Senhor. Até Pedro falou que dava vida por ele, mas depois negou, né? Então como? Primeiro de tudo, é aceitar o caminho da santidade. O caminho, aí é claro que não é o momento nosso aqui, mas tem todo um processo que nos leva. E você sabe, né, Val? Nós sabemos que, até porque nós trilhamos esse caminho em função do chamado pelo carisma que Deus nos chamou. Sede santos. E aqui vale ressaltar, as pessoas acham que nós somos santos, por isso que nós somos chamados. Pelo contrário, nós não somos santos, nós estamos buscando a santidade através da nossa imperfeição. E aí tem todo, né, um processo, como eu falei, vai entrar renúncia, vai entrar eu chorar, vai entrar eu sentir saindo lasca de mim, aceitar, vai entrar eu ter horas de oração, comunhão com a igreja, enfim. Aí vai ter tudo isso, não tem como, né? Sim. O Thomas Kempis vai dizer assim: aquele que tem a verdadeira e perfeita caridade, em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo faça para a glória de Que Deus. coisa gostosa. De ninguém tem inveja, né? Ele vai nos aconselhar, porque não deseja proveito algum pessoal, nem busca a sua felicidade em si mesmo, mas procura sobre todas as coisas ter a alegria e a felicidade em Deus. Ah, meu Deus, quanta, né?
é santidade, né? É santidade para nós, aquilo que a gente ouve, né? Tem aquelas pessoas que estão buscando a santidade e dentro da igreja, tem aquelas pessoas que estão levando os outros a buscar a santidade. Por quê? Porque a palavra que você citou é fundamentada na imitação de Cristo. Thomas de Kempis vai falar. Sem inveja. Eu não posso desenvolver nenhum dom que Deus me deu, que seja um dom. Eu não posso ter uma ação, uma atitude em nome da caridade que me leve a querer algo, nem que seja para a própria pessoa. É para Deus, né, Val? É para Deus, né? É para Deus. Por exemplo, né? Aqueles que estão nos acompanhando agora, que estão online conosco, eu acredito que sabe que uma das nossas frentes apostólicas, uma das nossas missões aqui na comunidade é acolher os irmãos que estão sofrendo na rua por conta da dependência das drogas, do álcool. E quanto que a gente ouve, né, Val? A nossa diretora que está aqui, né, que vive aqui também, quanto que a gente ouve fazendo aquilo para aquele lá não presta, aquele lá não merece isso, aquele lá não é para ele, meu irmão. Não é para ele, minha irmã. Nós estamos fazendo algo para Deus. Se eu não conseguir ver Cristo nele, Deus sofrendo na pessoa dele, não tem nada de cristianismo em mim. Agora, claro que há ressalvas. Por exemplo, se eu sei que tal pessoa está brincando com a minha expressão caritativa ou desprezando, né? Aí a gente vai entrar naquela citação bíblica: não jogue pérolas aos porcos. Ou seja, eu vou desenvolver a minha caridade com aquele que está querendo, né? Sim. Então, não fazemos nada, né, Val, para a pessoa. Indiretamente é para ela, mas diretamente é para Deus. Eu estou acolhendo Deus que está sofrendo nele. E, claro, eu citei um exemplo nosso aqui, mas qualquer exemplo, né, poderia servir aqui. Aquilo que eu estou fazendo, como diz a palavra, dando um copo de água, dando meu tempo, dando meu ouvido para ouvir a pessoa, orando para a pessoa. Eu estou fazendo isso diretamente para Deus. Depois, indiretamente, para o irmão, para a irmã, né? Sim. Então, irmão, De ninguém tenha inveja. Né? Porque se o nosso coração, se ele tiver de fato querendo agradar a Deus, né? Então não tem por que eu olhar para o outro e querer o que é do outro, né? Ou desejar que ele não faça aquilo, né? Que a inveja não é só eu querer o que é seu, né? Eu não querer que você tenha esse dom. Né? Não é somente eu querer isso. Que é algo profundo, pertinente. Desculpa, né? Eu até te cortei, mas está aqui, ó, aquilo que você trouxe. Nem busca sua felicidade em si, mas procura, sobre todas as coisas, ter alegria e felicidade em Deus. Né? E aí ele vai continuar. Não atribui bem algum à criatura, mas refere tudo a Deus, como a fonte de que tudo procede, e em que, como em fim último, acham todos os santos o seu deleituoso repousar. Né? Os nossos olhos precisam estar somente no Senhor, né? Somente no Senhor. Voltamos um pouquinho na expressão que você teve em relação à purificação, tá? Por que não, né? Compartilharmos esse conteúdo com aqueles que estão online conosco agora, Val. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de ser purificado. Não tenha medo, aceite as purificações que o Senhor deseja fazer na tua alma. Para quê? Para que as obras que você tem, aquilo que você vive de bom, possa te levar a viver de fato a caridade. Porque senão vai ficar uma obra vazia, sem caridade. Então deixa Deus te purificar. Claro, já falamos aqui em outras lives, né? As pessoas têm medo, mas nós temos que falar, Val. A purificação de Deus não é boa aos nossos olhos. A gente não quer, porque a purificação que Deus nos traz
São situações que ele permite de dor para nós, de humilhação, de adversidades, de dificuldades que a gente não sabe de onde vem, mas não é Deus que manda, é Deus permitindo para que, se nós aceitarmos aquilo de bom grado, no silêncio, na paciência, sem murmurar, sem reclamar, a nossa alma vai ser purificada e aí nós vamos poder transformar o nosso amor, que a gente julga ter para com as pessoas, para com aquilo que a gente está realizando, vai se transformar em caridade. Isso te dá o céu, meu irmão, isso te dá o céu, minha irmã. Não é lindo isso? É lindo. E Mas não é fácil, não é fácil. Eu falei aqui que não é fácil. Fala um pouquinho também que não é fácil, não vai achar que só para mim que não é. Já perguntei como que é possível. Quero acolher a dona Creonice. Deus abençoe, viu, dona Creonice? Que o Senhor possa abençoar a senhora e fortalecer a senhora nas purificações. Que bênção. Né? Eu queria trazer uma ressalva, irmão, de que como nós precisamos vencer tudo isso dentro de nós, então a caridade ela não é possível somente nas obras. Né? Que nós ouvimos muitas vezes, fica lá rezando para quê? Vai trabalhar, vai, né? Vai fazer o bem, vai dar uma cesta básica. Estou dizendo que são coisas que a gente ouve de caminhão, né? Então, são coisas que não se separam, né? Para viver a caridade, nós precisamos estar no Senhor, porque nós precisamos, né, essa caridade em nós, esse relacionamento em nós com o Senhor precisa nos levar a essas ações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Quem vai decidir isso aí é o Senhor, né? Mas então não existe, né? Eu fazer o bem sem eu estar no Senhor, né? E ter uma verdadeira caridade, né, irmão? Porque aí por que não vai ser, como você citou, por que não vai ser caridade? Por aqui, lembra que eu disse lá no início da live do programa? Que não há amor. Né? Não há amor. Então, se eu não estou em Deus, eu não estou me enchendo desse amor de Deus por mim, eu não estou sentindo-me impulsionado por esse amor a amar o outro por meio da caridade, esvazia. Né? Esvazia. Aí é claro, você vai falar, tem gente que faz o bem e não é caridade? É porque, por exemplo, um órgão, uma repartição governamental, né? Dentro, né, da administração pública, a pessoa ela tem 100 mil ali para destinar para o bem né, de um certo número de pessoas. Ela está fazendo a caridade? Não. Ela pode até estar sendo santificada por aquilo, ou seja, né, eu tô desenvolvendo a minha função de servidor público, de administrador público, e eu estou falando da parte pública, política, mas entenda aí todas as outras realidades. Por exemplo, o patrão, um empresário, né, que delega o salário justo para o funcionário, ele não está fazendo caridade, ele está devolvendo aquilo que já é do funcionário, né? Vamos pôr assim, porque o funcionário trabalhou o mês todo, ele tem direito. Então, a pessoa ela pode sim estar sendo santificada, Val, por conta dela estar desenvolvendo ali a virtude da honestidade, ela está praticando ali a sinceridade com o valor, o cofre público, tá? Ela pode sim, tá? Mas não é caridade. Não é caridade. Porque a caridade, nesse sentido que nós estamos vendo aqui com Thomas de Kempis, é uma resposta, né, irmão? Do amor que eu vivencio a Deus, e essa resposta ela vai acontecer nas obras. Né? Então, é esse amor a Deus que me leva a ter essa atitude. Né? Não são coisas separadas, divididas, né? É um todo, né? Para ser essa caridade genuína, precisa ser um todo. Estar na presença daquele que é o amor, para que eu possa me vencer tudo aquilo que é interesse próprio, amor próprio, para conseguir fazer um bem genuíno. Um bem genuíno. E esse bem genuíno, Val, como você citou, se a pessoa não estiver
de alguma forma conectada com Deus, claro, e aqui a gente não vai entrar nesse critério, porque cada um pode falar, eu tenho a minha conexão, minha comunhão com Deus, minha espiritualidade desse jeito, amém, tá? Mas se a pessoa não tiver essa conexão, essa comunhão com Deus, o que vai acontecer? Aquilo vai parar. Né? Ou, por exemplo, o Espírito Santo está me suscitando agora, me fazendo lembrar, eu tinha esquecido. A pessoa, às vezes, é chamada a desenvolver uma obra de caridade e ela não tem vontade para aquilo. Mas se ela vai, aí é caridade. E nós temos essa inclinação também. Né? Por que não falar, né, Val? Porque não é tudo que a nossa humanidade quer. Né? Tem obra, tem realidades que nós somos chamados a praticar o bem que a nossa humanidade não quer a nossa humanidade. Mas, se a nossa alma estiver imbuída, revestida da graça de Deus, em função da ação do Espírito Santo agindo em nós, pelo amor que Deus está manifestando em nossa vida, eu vou desenvolver aquela atitude, eu vou ter aquela ação de amor que vai me levar à caridade. Porque a minha humanidade não quer. Eu, César humano, não quero. Mas porque a minha vida está submetida ao senhorio de Jesus, o Espírito Santo vai me impulsionar a ter, então, aquela atitude, que aí se torna caridade. Por quê? Porque eu não estou fazendo porque eu quero, porque aquilo vai me trazer um bem, para agradar alguém. Primeiro de tudo, eu já não vou me sentir agradável em fazer. Então, eu vou fazer, eu vou ter atitude, eu vou ajudar, eu vou partilhar, eu vou realizar, eu vou falar, eu vou orar por aquela pessoa que eu não quero orar. Eu não quero orar por aquela pessoa, mas eu vou orar por uma atitude de amor concreto à caridade. É isso.